gente continua com mais temas interessantíssimos e é a vez de falarmos de Cranberry, nossa biblioteca desenvolvida para facilitar a automação de testes UI nativos Android. A dupla incrível que veio falar com a gente sobre essa biblioteca é Ana Ludmila e Kelly Barros. A Ana, ela é bacharel em sistemas de informação, pós-graduada em gestão estratégica da qualidade, tem certificações CETAL, há mais de 13 anos está no mercado de TI e atua atualmente como QA Lead na Topper. Ela tem experiência como desenvolvedora back-end, como tech lead, e hoje seu foco principal é desenvolvimento de aplicativos mobile nativos, tanto Android quanto iOS. E para se juntar nesse time incrível, temos a Kelly Barros, que é formada em sistemas de informação, atua há 9 anos no mercado de TI e hoje é uma das QAs do nosso time aqui na TW. A Kelly possui uma extensa experiência em testes funcionais web em Java, mas seu foco principal no último ano tem sido em qualidade de aplicações mobile nativos também. Hoje, ela faz parte de um time especializado em gerenciar os processos de release que apoiam o ambiente ágil de desenvolvimento. Isso inclui o desenvolvimento e a manutenção do conjunto de ferramentas que dá suporte à pipeline de entrega contínua. Auxilia também na integração dos ativos mobile desenvolvidos por outros times e faz a execução de testes de aceitação em caminhos críticos. Essa super dupla já está a posto para trazer para a gente esse conteúdo maravilhoso. Tenham uma boa sessão, Kelly e Ana, o palco é de vocês. Muito obrigada, Nay. Obrigada pela apresentação. Boa tarde, gente. Iniciando aqui, quem está falando é a Ana. Eu sou uma mulher negra com cabelos ondulados hoje, utilizo óculos, estou com batom vermelho e ao meu fundo tem algumas plantas, livros e alguns adesivos de parede com uma faixa cinza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelly Barros, sou uma mulher branca de cabelos longos, castanho escuro. Estou hoje com o fundo aqui, o background do XConf. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, como a Nay introduziu aí para a gente, né, trouxe o nossa fala hoje vai ser sobre uma das soluções que desenvolvemos para facilitar aí a automação de testes UI nativos Android. Iniciando aqui a nossa conversa, a primeira pergunta que a gente traz, né, para a gente tentar puxar o nosso gancho aí, fazer algumas reflexões, se você já pensou em configurar uma codebase de testes Android nativo em poucas horas. Bom, a gente sabe que esse é um dos desafios que a gente tem quando a gente entra em projetos tanto legados quanto projetos que estão ali se iniciando. A gente precisa fazer alguns setups e isso nos traz alguns desafios. Então, vamos lá para o contexto e o problema disso, né? Primeiramente, a gente sabe aí na automação de testes, dentro da área de qualidade, nós temos aí a pirâmide de testes ideal. Na base da pirâmide, a gente sempre tem ali os testes unitários, aqueles testes que são mais rápidos a implementação e de um custo muito mais barato. Ali no meio, nós temos os testes de integração de serviços e temos no topo da pirâmide os testes end-to-end, que é os testes de ponta a ponta, que é onde o Cranberry ele vai atuar. Ele vai trazer o quê? A otimização para fazer esses testes, porque são testes que demandam um tempo muito maior para ser implementados e um custo mais elevado. Então, o Cranberry vem atuar nisso daí para nos ajudar e facilitar nessa implementação, né? Então, por que criar uma biblioteca? Nós deparamos aí, quando vamos criar uma biblioteca, uma codebase do zero, com vários aspectos, e hoje, por exemplo, optamos pelo stack Android nativo, né? E dentro disso, a gente geralmente demora pelo menos uma sprint para fazer todo esse setup, toda essa configuração. Então, dentro disso daí, tivemos que lidar, né, com algumas particularidades do framework e também traz uma repetição na hora de você configurar isso. Quando você vai configurar isso para várias codebases, nós temos várias atividades repetitivas.
Então, a ideia disso daí é fazer com que essas atividades que foram consideradas repetitivas, a gente conseguisse otimizar. Então, vamos ver algumas delas, né? Por exemplo, lidar com permissões do device. Sabemos que fazer a implementação de uma codebase do zero, nós temos ali o setup e a configuração de forma bem morosa para fazer isso. Um outro ponto é definir as dependências, né, a arquitetura. Apesar de conhecer aí o Robot Framework, a gente optou por definir uma arquitetura similar. Além disso, precisamos, então, identificar as compatibilidades entre as dependências utilizadas. Também lidar com gerações de evidências de teste. Nós, da área de qualidade, sabemos que para fazer isso demanda tempo, a gente printa, a gente joga para um local de armazenamento, faz uma pasta e tem que evidenciar isso em outro local, então isso é bem demorado. Outro ponto também é a automação das tasks de integração com as pipelines. Sabemos e temos a visão de que queremos automatizar, né, para a gente aí que é da área da tecnologia, a gente sempre quer automatizar e tirar tudo do manual, então, isso daí o que exigem tarefas automatizadas que possam ser acionadas através de triggers em pipelines, né. O próximo ponto aí é lidar com os feedbacks dos testes na pipeline, ali no command line. A gente sabe que o log realmente, geralmente, ele não é uma questão fácil de ser lidada, né? A gente não consegue, às vezes, ler de forma clara o que o log está trazendo para a gente. Então, fica bem difícil aí nesse termo. Lidar com os testes guiados por dados externos. O que acontece é que se nós setarmos, por exemplo, dados dentro da codebase, isso fica muito difícil de você ter uma manutenção ali dessa codebase quando setamos os dados dentro da codebase. Então, tirar isso de forma externa seria muito melhor. Gerenciar parametrizações de forma centralizada, timeouts, packages. Então, a partir do momento em que precisamos replicar configurações para outros produtos, fazê-lo via intervenções no código é um pouco produtivo, né? A melhor alternativa seria obter esses parâmetros através de um arquivo. E aí, por último, problemas de performance com alguns recursos do iAutomator. Um exemplo aí é o Screw, por exemplo. Vamos supor que nós precisamos fazer a validação de um dado numa página. O que o iAutomator hoje faz? Mesmo que ele esteja com foco naquele dado específico que queremos validar, ele faz um rolamento, né, de tela para baixo e para cima, e depois ele vai buscar esse dado. Então, assim, fazer isso, trazer uma solução otimizada para isso, seria o mais viável, né? Sim. Bom, e aí que surgiu a ideia do Cranberry, né? Criamos aí a biblioteca que veio com o intuito de tentar sanar ou minimizar esse tanto de problema que a Kelly trouxe aí pra gente e que a gente tinha que lidar no nosso dia a dia. Bom, sim, o nome Cranberry é por causa da banda, então sim, é por causa dos The Cranberries. E sim, é com K, porque as bibliotecas em Kotlin geralmente começam com K. Então ficou esse nome meio cafona, mas a gente ama do mesmo jeito, né? o nosso querido Cranberry. Bom, e aí, partindo desse ponto, cada tarefa que identificamos como repetitivas, elas foram extraídas e fazem parte da biblioteca. Então, hoje são uma funcionalidade dentro dessa biblioteca, as quais a gente vai pontuar agora, assim, brevemente, mas temos as documentações delas no nosso repositório, vamos comentar mais à frente. Bom, o primeiro que é lidar com permissões de device. Isso hoje é feito de uma forma otimizada, então você não precisa mais fazer isso através de código dentro, né, do seu setup, você simplesmente informa para o Cranberry qual a lista de permissões que você precisa durante o seu teste. Se você precisa de acesso à localização, a gravar ou ler arquivos dentro do seu device,
isso o Cranberry lida para você e disponibiliza tudo certinho, deixa o seu device prontinho para os seus testes. Definição de dependências e arquitetura, a gente sabe aí, né, que é muito difícil, às vezes, a gente encontrar compatibilidade das dependências. No nosso caso aqui, como uma biblioteca ela é do tipo wrapper, então ela faz um envelope ali em volta do UI Automator, que é a ferramenta padrão sugerida, né, a oficial sugerida pela Google para testes nativos Android. Mas a gente fez um wrapper para pegar todas essas funcionalidades que vêm muito, assim, de certa forma, primitivas para a gente entregar com mais performance, de uma maneira mais fácil, mais inteligível, e que nos ajuda a empurrar essa arquitetura dos testes de maneira que eles sejam escaláveis e sejam mais fáceis de manter ao longo do tempo. Então, é lidar com as gerações de evidências de teste, como eu falei, é bem moroso aí a gente tirar print, fazer isso de forma manual. Então, o Cranberry ele traz aí o Screenshot Handler para otimizar essa forma aí de fazer essas evidências. Então, ele traz aí os screenshots de cada teste, no final do teste, ou aonde você setar esse screenshot, ele faz o empacotamento disso em pastas de sucesso e o que deu erro, para ficar ali bem evidente e bem mais fácil de você manipular essas evidências de teste. Sim, e com relação à automação de tasks, né, de integração da pipeline, não adianta a gente automatizar se a gente ainda tem que fazer intervenções manuais para rodar esses testes toda vez que a gente precisa. Então, essas triggers, né, essas formas de acionar esses testes, dado algum evento dentro da nossa pipeline, também já é entregue dentro da biblioteca. Então, todos os scripts, geralmente aqui são em shell script, então a gente tem aí uma amplitude de plataformas aí que você vai conseguir executá-los. A gente entrega isso através de um plugin do Gradle atualmente. No entanto, caso você não utilize o Gradle, utilize o Maven, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia, também temos alguns exemplos do script puro que você pode utilizar através da documentação e replicar no seu projeto, e para que você possa acionar os seus testes sem necessariamente estar numa IDE ou em um ambiente com o visual, vamos dizer assim. Aí, lidar com o feedback dos testes na pipeline, sabemos que quanto mais rápido nós identificarmos algum erro, mais rápido a gente vai corrigi-lo, e isso otimiza o tempo, e o log realmente ele não é tão legível assim para a gente ver isso, o log default. Então, aí o Cranberry ele traz esse cranberry.log, que é uma configuração onde ele vai te mostrar o passo a passo de cada teste que foi executado, trazendo ali exatamente aonde obteve êxito e aonde teve efetivamente o erro, e assim a gente consegue lidar com esses erros assim de forma muito mais rápida, muito mais fácil. Sim. E com relação a testes guiados por dados externos, hoje ainda é uma funcionalidade incompleta, vamos dizer assim, ela está no roadmap da biblioteca, existe já o pacote, existe já as dependências para fazer isso, mas ainda falta a implementação. Então, ainda está em construção, mas em breve teremos aí uma forma mais fácil de lidar com essa leitura de dados externos. Realmente já está bem avançado, principalmente porque a gente lê os arquivos de propriedades e importa eles e trabalha com eles, então tem aí só essa forma mesmo de tentar transformar isso em objetos ali que possam ser passados por seus testes e guiar os seus testes a partir deles. A parte de gerenciar parametrizações de forma centralizada, a gente fornece, né, um arquivo de setup para a biblioteca, onde você diz ali como que você quer que ela se comporte. E caso você não forneça alguns dados, ela já tem alguns dados default, caso você não forneça, por exemplo, não forneci o timeout, ela vai trabalhar com o timeout default dela. Então, já tem bastante coisa aí que, mesmo que você ainda não tenha certeza de como vai funcionar, você pode utilizar as configurações padrão. Isso é interessante também, porque você não precisa decidir muitas coisas que você ainda não tem total visibilidade no momento que você está implementando seus testes aí nesse período de setup. E o problema de performance com alguns recursos do UI Automator,
novamente, né, reforçando aqui, essa biblioteca é um tipo wrapper. Então, ela pega muitos recursos do Biotomator, faz ali envolve ele em logs, em, sei lá, um nome mais inteligível, e te entrega para que você possa utilizar nos seus testes. E, além disso, algumas coisas, elas foram alteradas, sobrescritas, para que realmente entregue mais performance aí no momento da execução dos testes. Bom, e aí, diante, né, depois dessa demonstração aí do Canberry, para quem está super empolgado em utilizá-lo, vou falar aí como você pode startar isso, então, se você deseja utilizá-lo, né, primeiro tem que ser testes de UI, né, instrumentados, aí precisa de um device físico, um emulador, a linguagem é Kotlin, tá? Vai precisar aí seguir o passo a passo da documentação, essa documentação está toda lá no GitHub, tudo explicado, passo a passo, direitinho, bem detalhado para vocês. Se tiver dúvidas, pode consultar também os exemplos, que tem vários exemplos lá, ou pode contar também com a gente, nós estamos aí à disposição para ajudá-los nessa jornada aí. Com certeza. Bom, e conectando com aquela pergunta do início, né, do nosso bate-papo, eu perguntei se vocês já imaginaram configurar uma codebase de teste em algumas horas. Bom, porque com Cranberry você pode fazer isso em minutos. E para provar isso, a gente trouxe uma prova, a gente trouxe um vídeo provando, sim, que você, utilizando a biblioteca, é capaz de ir do zero a um teste viável, integrado numa pipeline, se desejável, em alguns minutos. A gente vai saber quantos minutos no final. Bom, eu vou dar o play aqui no vídeo, então, e vou fazendo alguns comentários enquanto ele vai rolando. Bom, o primeiro passo é adicionar a dependência do Cranberry, né? Isso aí já é uma coisa bem, que já otimiza nosso esforço, porque a gente não precisa pensar num pacote de dependências que a gente vai adicionar para fazer, né, todos os nossos testes. A gente adiciona uma dependência só, e o próprio Cranberry sabe lidar com todas as outras dependências. Vocês podem perceber aqui que eu estou seguindo a própria documentação do GitHub, que está disponível da biblioteca, e abri uma branch aqui de testes, e à medida que eu vou fazendo essa branch, eu já vou fazendo commits. Então, a primeira adição aqui da biblioteca já foi realizada com sucesso. O segundo passo é adicionar o arquivo property.json, que é quem vai ditar aí como que a biblioteca vai se comportar. Ele tem também um exemplo aí no GitHub, que é o que eu estou usando. Basicamente, eu estou copiando o que está lá e incluindo em um projeto novo, substituindo, né, pelos parâmetros do projeto que eu estou setando, um projeto novo aqui, e colocando ali o nome dos pacotes de testes, enfim. E utilizei as configurações default mesmo, não fiz nenhuma alteração em princípio. E mais um commit. Bom, o próximo passo é adicionar o Android Manifest no seu pacote. Isso é uma configuração aí específica do Android, ele vai precisar desse arquivo, enfim, que vai dar alguns parâmetros para eles, para o Android nativo, mas você também vai ter um exemplo bem viável lá no nosso repositório e pode copiá-lo também e adicionar. E a partir desse momento, nós já começamos a escrever o teste instrumentado. Já estamos aí incluindo classes que vão manipular tanto a aplicação, né, por exemplo, abrir a nossa aplicação no device, manipular elementos da tela. Nesse caso, a gente está utilizando lembra o padrão do boot, um pouco de PageObject, mas, em suma, se você utilizar os pilares da orientação a objeto corretamente, você, com certeza, vai escrever testes inteligíveis, escaláveis, enfim, esses padrões, eles vão te ajudar, de fato, a chegar nessa orientação a objeto um pouco mais coesa. Aqui já está sendo escrito, né, uma validação, um assert, porque na home você vai precisar validar se existe aquela informação que você quer ou não. E agora vai ser implementada também a classe de teste propriamente dito, né, o @teste, que vai executar e chamar todas essas validações.
Novamente, está sendo só copiado tudo que já tem lá na documentação, você pode copiar e depois ir alterando da maneira que for mais conveniente para o seu projeto. E agora, a partir desse momento, já temos o primeiro teste implementado. O próximo passo, na verdade, é um passo opcional, mas eu sugiro que façam, que é ignorar, né, colocar no Git Ignore aí do seu repositório, as pastas de outputs, claro, porque você vai gerar relatórios, screenshots, e a gente não quer ficar poluindo o nosso repositório com tanto screenshot. Bom, a primeira demonstração aqui vai ser feita com o arquivo Makefile, que é já chamando ali esses scripts diretamente da sua própria codebase, sem utilizar ainda o plugin. Então, também temos esse exemplo lá na documentação. No caso aqui, eu estou copiando e só substituir alguns poucos parâmetros e utilizando o comando make run Canberry, os testes são executados, a gente já pode ver aí os logs sendo exibidos na tela, coloridinho, falando o que foi executado, onde foram gravados os outputs, e é isso, já está rodando nosso teste. O próximo passo aqui, opcional, caso você queira utilizar o plugin do Gradle, ele tem algumas configurações a mais, mas é muito legal utilizá-lo também, porque você não precisa ficar com tantas personalizações dessas tasks para chamar na sua integração com seus CI succeed. Você pode simplesmente utilizar o Gradle. Então, aqui eu estou adicionando ali o plugin, informando para ele, né, algumas configurações que ele precisa, enfim, qual é o nome do meu pacote de teste, qual é o nome da minha aplicação, onde está a minha APK que foi gerada para fazer o teste. E como aqui foi um exemplo real no dia a dia, eu esqueci de fazer algumas configurações, mas eu deixei no vídeo para mostrar que sim, mesmo você fazendo alguma coisa errada, ainda assim é pouco tempo para que você consiga chegar no seu objetivo. Então, através do log eu vi, né, qual foi o problema que tinha acontecido, corrigi o problema, substituí corretamente ali os pacotes de testes, e executei no Gradle. Vocês podem observar que vai abrir ali no emulador a aplicação, ela abriu, validou, fechou, e eu tenho testes viáveis comitados no meu GitHub em aproximadamente 3 minutos. Já tenho testes que já podem ser integrados na pipeline. Caso vocês queiram utilizar o exemplo deste vídeo aqui, ele está no GitHub também, toda a sequência de commits que foi feita aqui também está disponível, caso vocês queiram acompanhá-las aí para, enfim, tirar dúvidas ou seguir realmente o passo a passo e mostrando aqui que, seguindo certinho esses passo a passo, você, com alguns minutos, já consegue ter um teste viável e integrável nas suas pipelines. Bom, e por último aqui, eu gostaria de trazer um pouquinho da nossa experiência. Eu e Kelly tivemos a oportunidade, né, dentro da nossa cliente, de implementar em um dos nossos produtos. A gente migrou os testes que haviam em um dos nossos produtos, que hoje é em produção. E a nossa intenção principal era resolver muito problema de visibilidade de logs na pipeline, porque a gente tinha muito problema de manter os testes, porque quando falhava, a gente não sabia por quê e nem onde falhavam, e a gente tinha muita dificuldade de fazer o debug nisso, principalmente se falhava o local, se passava o local e falhava na pipe, porque no local você consegue debugar na sua IDE, no Android Studio, por exemplo, e na pipeline simplesmente é uma caixa escura ali, você não consegue entender o porquê que na pipeline está falhando, na sua máquina, na minha máquina funciona, né? Bom, e quais foram os ganhos aí imediatos que a gente teve? A gente já teve, se não me engano, 2 releases que já estão em produção, que a gente testou utilizando a biblioteca. A primeira grande, assim, surpresa, que mesmo não sendo a nossa intenção principal, nós já tivemos aí um ganho de tempo de execução de 30% dos testes. A minha hipótese é que isso se dá muito pela forma otimizada que o Cranberry faz gestão, principalmente de timeouts implícitos e explícitos. Isso traz para a gente um ganho na execução dos testes ali muito, muito relevante, porque ela não fica esperando coisas que já aconteceram para poder seguir com os testes.
E a gente, de fato, teve metade do tempo para fazer manutenção dos testes, porque agora a gente vai direto no ponto que quebrou, ou direto no ponto que a gente precisa alterar, sabe o que está acontecendo exatamente, e ter essa visibilidade para a gente deu uma velocidade de arranque muito importante para o time, para que a gente consiga responder a mudanças aí dentro da nossa, enfim, dentro da nossa dinâmica de time, dentro das nossas entregas. E o futuro? Falando um pouco o que a gente espera para o futuro dessa ferramenta, né? Além de novas funcionalidades, conseguir estabilizar algumas que a gente ainda, né, como todo projeto, a gente precisa aí de um período para adaptar e descobrir coisas novas, que às vezes não saíram tão bem quando a gente esperava inicialmente. E esperamos contribuições. É um projeto open source, então, caso qualquer pessoa queira contribuir, que seja com ideias, cadastrando ideias lá no nosso projeto no GitHub, ou com commits também, trazendo código, também tem lá na descrição do GitHub como você pode contribuir, informando como você faz o fork, qual é o ciclo de contribuição exato. Bom, era isso. Muito obrigada, gente, pelo tempo e pelo apoio aí. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Até breve. Muito obrigada, dupla. Foi muito relevante. Adoramos esse conteúdo. Temos aqui algumas perguntas. Eu já vou iniciar por elas, mas a todas as pessoas assistindo, fiquem à vontade para adicionar suas perguntas enquanto elas respondem essas primeiras, tá ok? A gente tem, então, a primeira que é: se o meu projeto possuir outras tecnologias, como React, Flutter, etc., eu posso utilizar a biblioteca mesmo assim? Sim, pode ser utilizada, porque por se tratarem de testes caixa preta, ele não se importa muito com a tecnologia que você está utilizando. Desde que você esteja utilizando um device, seja ele um device físico ou um emulador, e que você consiga manipular esse device e que o seu codebase de teste esteja escrito em Kotlin. Fora isso, não existe nenhuma restrição. Inclusive, na nossa experiência, o nosso aplicativo ele tem várias telas, tem vários módulos em React e tem vários módulos com Web Views, e a gente faz todo o nosso fluxo utilizando a biblioteca sem nenhum problema. Excelente. Temos aqui no chat comentários maravilhosas, Ana, Ludmila e Kelly Barros. Parabéns, meninas. E temos ainda mais uma pergunta, que diz o seguinte: a biblioteca é compatível com Device Farms? Sim, ela é compatível, né? Geralmente, os device farms, eles trabalham ali, né? Funcionam com APKs gerados, tanto o APK do produto em si, quanto o APK dos testes. Então, não teria nenhum problema, não. Ele consegue manipular isso de forma tranquila e funciona, assim, muito bem. Muito obrigada, meninas. Foi excelente. Obrigada a todas que estiveram conosco aqui também nessa apresentação.